como sempre, gente, como diz o meu irmão Cauê, se não tiver um drama na live. Assim, Sr. Manuel, eu te convido, Sr. Manuel. Cadê você, Sr. Manuel? Aí, ó. Tô tentando, vai dar certo. Nada, nada, não é possível, gente. Acontece Boa aqui. noite, gata. Aí, Piporis! Finalmente! Meninas, meu Brasil varonil. Cheguei. Você chegou chegando? Cheguei chegando, bem. Dá pra sentir meu perfume daí, porque eu usei muito. Passei muito pra ficar bem cheiroso. Não dá, não. Ah, não acredito que você tá cheiroso. Eu não vou sentir. Você prepara que eu tô caindo. Karma, que tem todo o procedimento. Não dá pra sentir, não, porque eu vou tomar banho só no sábado, né? Porque você sabe que Coitado. De quem mora com você. Ah, Emanuel, muito obrigada por aceitar o convite. Tá dando um eco, que você tá sem fone, eu acho, eu não sei, ou se é o meu celular que caiu. Caiu. Normal, ele só Ah, cai. não, É, já tem algumas depois pessoas. quando descobriu a gravidade, já era. Exatamente. Letícia Reis, obrigado, meu querido. Pessoal de São Paulo presente, pessoal de Uberlândia. Manuel e seus banhos de sábado, ó. Tá famoso, hein? Tá um negócio. Velho. Só sábado, porque durante a semana a pele gasta. Fiquei sabendo disso na Europa. Não que eu Olha, fui, mas comentaram. eu sei que mudou muita coisa. Eles já tomam banho todos os dias. Eu vou apanhar agora mesmo os meus conhecidos que moram na Europa. Você tá falando? Se eu apertar aqui, o que acontece? Como diz, como diz a Mariane, não aperta nada, não, fica quietinho. Manuel, muito obrigada, primeiramente, por ter aceito o convite. De nada. Obrigado a você, é sempre uma honra. Gato, eu tô mexendo uns trem aqui, se cair é porque eu tô enviando para convite para Deus e o mundo. Deus diz já que tá participando. Tá bom. É, Ana Caroline, boa noite. Gente, vai colocando embaixo de onde vocês são. Manuel, foi super bacana a enquete, muita gente respondeu. Então, assim, eu tô com alguns dados aqui pra gente intercalando durante o nosso papo. E é um papo bem diferente, gestão de pessoas, né, para quem esse novo mercado de trabalho, para quem pretende seguir também nessa área, né? Então, assim, a gente vai fazer um balanceamento assim. E aí eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, de onde que você é. Manda aí para nós. Momento. Claro! Então, né, como eu costumo falar, né, eu sou nascido, criado, escravizado dentro de Uberlândia. De vez em quando eu viajo para as cidades ao redor, né? Nós vamos ali em São Paulo, que é logo ali, né, pertinho, que a gente tem que manter nossa tradição mineira do logo ali, para quem não conhece. E, tipo assim, comecei a trabalhar com uns 14 anos, de carteira assinada com 16. Eu sempre tive vontade de trabalhar com gestão de pessoas, mas assim, eu gosto de ser muito sincero, porque eu sou uma pessoa sincera, né? Por que que a gente escolhe trabalhar com gestão de pessoas, mandar em gente? Não é? Essa é a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo. Ah, eu vou ser gestor. O que que eu vou fazer? Mandar nos outros. Mandar nos outros. Ai, Exatamente. Só que não é bem isso. Graças a Deus, Papai do Céu, fez com que eu trabalhasse em umas 30 empresas antes de trabalhar com isso. Eu comecei como. Ah, como que chama, gente? Estoquista, né? Menor ai, aprendiz. legal. Uhum. Bom, Aí trabalhei como estoquista em umas outras duas empresas, já fui garçom, professor de natação, vendedor de loja de shopping. Deixa eu ver o que é mais. Já vendi sapato durante um mês. Nossa, foi bem intenso.
Foi um momento um pouquinho complicado da minha vida, né? Que eu passei uns 2 anos desempregado, falava, vou vender sapato. Aí fui vender a pé, muito top. Nu. Gente, vender sapato, gastando sapato é massa. A Mas Jeff quer participar, tá me unhando aqui, cara, tá doendo. eu fiz até um videozinho antes, minha filha também quis participar, tá lá no meu Reels. Até que eu Alex, me querido, também. Alex, boa noite, meu queridão. O próximo será você? Né? Vamos colocar Assim, o Max entrou English já. Teacher. Ô, Manuel, essa questão desse pequeno resumo da É mesmo, sua né? carreira de venda foi bom porque você adquiriu muita experiência justamente de comunicação e atendimento ao público, né? Porque o gestor, Foi, ele tem que ter. exatamente. Trabalhar com pessoas. Realmente, a minha vida, se eu for contar aqui, vai levar umas 2 horas. O que foi? Não, deixa Isso eu de... conversar com o Tim Manuel, que menina. Ô, Manuel, Diga. quando você começou seu trabalho, que a gente se conheceu numa empresa de call center, né? Foi, Você era exatamente. operador também, como eu. Você tinha, desde que você entrou, você viu essa possibilidade de crescer? Você tinha esse foco de chegar a gestor? Conta um pouquinho como que aconteceu essa questão de você virar um gestor, né? No caso, um supervisor de uma equipe. Não, sim. Assim, é uma... Isso vem da minha história de vida, esse negócio que eu falei de mandar nas pessoas realmente é verdade. Só que acontece, eu passei por um momento um pouco complicado, cheguei no call center, né, que foi uma situação na minha vida onde eu decidi nunca trabalhar. Mas foi o lugar que me abriu as portas, porque realmente muita gente tem preconceito e eu também com o call center. Só que é uma porta no mercado de trabalho muito importante, muito boa para todo mundo. Cheguei lá e falei, ó, já que é a porta aberta, vamos fazer do limão a limonada, né? Já que eu disse para Deus que não queria trabalhar com telefone, telemarketing. E no primeiro dia eu já coloquei o objetivo, vou me tornar um supervisor. E, assim, a gente tem que perseverar muito, porque trabalhar com pessoas não é fácil, principalmente dentro de um call center, né? E eu fui me tornar gestor 2 anos depois de ter entrado num call center. Foi, eu acho que, uma jornada muito interessante, porque a gente precisa de muita humildade para nos tornarmos gestores, porque não é simplesmente mandar. Estudei bastante, tive auxílio de uma amiga minha, coach, onde ela me indicou alguns materiais para estudo, passei por 5 processos seletivos até conseguir. Aí, depois desses 2 anos, chegou a minha vez de me mostrar um pouquinho, né, nesse campo da gestão. Foi muito importante para mim passar por toda uma batalha, porque não é fácil, né, nem um pouquinho, para todo mundo que está dentro de um call center, negócio de entregar meta, resultado, e ainda tem que fazer aquele que diferente para poder ser visto e conseguir uma promoção, né, porque temos Exatamente. porque temos aquele negócio do QI, quem indica, que a pessoa que indica é aquela pessoa que tem a capacidade de ver aquele algo a mais que a gente traz. Né? Também todo mundo fala, é porque fulano é amigo. Eu, para ser muito sincero, eu nunca fui morro de preguiça de puxar saco. Normalmente os puxar sacos que trabalham na minha equipe abaixo da minha gestão não tem muita sorte. Mas nós temos que batalhar muito. E eu vejo muito, assim, eu tenho que agradecer muito também quem foi meu gestor um pouco antes da minha promoção. O nome dele é Regis e ele me ajudou muito. Nossa, foi muito bom. Foi uma jornadinha até interessante até eu chegar nisso. Bom, você chegou numa parte que a gente falou um pouquinho, né? Vamos começar. Uma das perguntas foi se todo mundo conhecia um pouco sobre o que é gestão de pessoas. O legal é que 100% das respostas, sim, sabem o que é gestão de pessoas. Eu já vou pular para a segunda. Você já falou que foi muito legal o Regis, né? Ele viu em você essa capacidade. Eu acredito que o gestor,
ou líder imediato, né, de acordo com cada empresa tem uma colocação, né, diferente. Ele é importante isso, né? Eu tive uma também que, sem dúvida, né, a Pedrita, né, que é a Débora Rafael, que foi assim, é importante falar, Emanuel, porque às vezes o líder, ele tem, nem todo líder, né, ele tem a capacidade de observar e desenvolver, né? Eu sei que você já começou a trabalhar isso, você tem esse, digamos assim, essa habilidade. E a Débora, ela é uma das gestoras, assim, que eu conheço, que se eu não fosse por ela, eu não teria chegado onde eu cheguei, passar no processo seletivo, né? Não deu certo, lógico, que faz parte da vida, você passa, né, por todo o processo, às vezes entra ou não. E foi 40 minutos. Eu cheguei para ela, eu lembro que foi no domingo, você vê tanto que um gestor bom marca, né? Eu cheguei para ela no domingo e falei assim, Débora, me ajuda, que amanhã eu tenho que fazer uma entrevista para final do processo seletivo, eu não sei o que falar. Foi 40 minutos, né? Eu sei suada. Suada, mas ela é incrível para isso. Você hoje, com o conhecimento que você adquiriu, como você disse no início, que você começou vendo, né? Decidiu o que queria, começou a estudar autoconhecimento, que é muito importante. Sim. Esse novo mercado, se você não tiver um autoconhecimento seu, um autodesenvolvimento, você não consegue, né? Que a gente vai chegar nisso aí também. Você disse que começou a ler, né? Você foi indicado, começou a ler. Você chegou a fazer algum curso? Você pretende? Fala um pouquinho assim, como que foi a caminhada já como gestor? O que que você teve que fazer? Você fala depois da minha promoção? Isso, porque você era cru, né? Você não tinha nada. Então, para quem tá focalizando, né? Eu quero largar de ser operador, eu quero largar de ser vendedor, não importa a sua empresa, né? E quero seguir, quero subir para líder. Conta um pouquinho, você foi promovido, como que foi ali os segundos passos que você deu, que você começou a dar? Sim. Na empresa que eu consegui minha promoção, lá eles já têm um mini curso, né, para ajudar a pessoa nesse primeiro passo, nessa caminhada. Assim, particularmente eu, Emanuel, eu não fiz nenhum curso específico para isso. Ah lá, nossa espectadora número 1. Dodói está terrível. Né? Eu não fiz nenhum curso específico. Mas o que acontece? Eu fiz essa busca e estudo em livros. Mindset, que me ajudou assim, de uma maneira surpreendente, apesar que a minha criação, ela já me trazia alguns princípios do mindset, né, que a gente sempre tem que buscar melhorar, trabalhar com desafios, que para um líder é um desafio diário, que a gente trabalha com pessoas, já cheguei a ter na minha equipe mais de 30 pessoas, e cada pessoa tem aquele quê diferente para te ajudar, não para não te atrapalhar a parte negativa, mas para te trazer um desafio, porque a pessoa precisa ser ajudada normalmente, muitas das vezes. A pessoa, normalmente, ela não consegue se dividir em várias caixinhas, né? Vida familiar, casa, trabalho, relacionamento e tudo mais. A gente precisa abrir. Tá tendo jeito! Oh, meu Deus! Eu tirei para ver se ela fica quieta. Eu acho que era isso aí que ela queria mesmo. Também acho. Então, assim, o meu estudo, tecnicamente, ele é diário, né? A questão do livro Mindset, que foi trazido a mim, que era o livro de cabeceira da minha chefe, a qual eu queria entrar na equipe dela. Então, falei, opa, já que é da minha futura chefe, vou absorver isso aí de tudo para ir aprender sobre.
Só que assim, sei lá, foi algo que me ajudou muito. Entender como que sou eu dentro daquela programação mental, e assim eu podia entender como ajudar a outra pessoa. Porque, né, igual você falou, trouxe também aquela questão da inteligência emocional, Sim, sim, sim. e nós não nos conhecermos, nós não vamos conseguir ajudar ninguém. E esse é um dos papéis principais de um líder. Tanto dentro de uma Exatamente. empresa, um líder religioso, um líder comunitário e tudo mais. Não é simplesmente faz, né, aquilo que eu brinquei no começo, mandar, né, não é simplesmente, né, colega faz que eu quero resultado. Não é assim que funciona, né? A gente tem que entender por que, que o colega não entrega. E esse é o meu estudo diário. Eu não tenho nenhum curso específico para a questão da liderança, mas busco conhecimento todo dia. Igual a gente comentou, eu não sou simplesmente um líder ali, eu quero ser um líder religioso também, tem aquela minha questão da mediunidade. Então eu tenho meu contatinho ali com Deus e falo assim, colega, me ensina hoje, papai, me ensina hoje como que eu posso lidar amanhã e fazer com que a vida do próximo e do meu liderado possa ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve, para que ele me traga o resultado esperado dentro da empresa que eu estou, né, para minha equipe no geral. Isso é verdade. É um O, pouquinho nisso. o Mindset, para quem não sabe, tem um livro muito importante, né, muito comentado. Mindset significa assim, você tem que ter uma visão individual, né, do Uhum. seu todo e o que faz sentido para você. Nesse quesito, 50% das respostas foram o seguinte, que a gente perguntou, você usa seu Mindset? 50% sim, 50% não. E teve uma boa parte que falou que nunca ouviu falar disso, que eu acho muito legal. Uhum. Adoro essas enquetes, assim. Você falou a questão do cargo, né? A gente está falando sobre autoaprendizagem, né? De correr atrás, o lifelong learning, que hoje a gente já sabe que o novo mercado, se você não estudar, você não sai do lugar. Você tem que estudar, você Uhum. tem que correr atrás, aprender. Não existe mais aquela questão, eu entrei na empresa para fazer só um tipo de trabalho. Hoje as empresas querem produtividade. Você tem que ser proativo, você tem que ser gestão do seu Sim. tempo, gerir tudo. E você falou uma coisa muito importante. Você não como líder, e usando um pouco da inteligência emocional, você tem que começar a trabalhar, porque tem líderes que veem quando o colaborador não está legal, né? Às vezes ele é Uhum. muito expansivo, de repente tem um dia que ele está mais assim. Isso é legal que aconteceu comigo. Outro jabá, gente, eu não consigo, né, tia Lissa? A Lissa não era minha gestora e teve uma vez que ela viu que eu precisava realmente ali ter um feedback, mas nem sempre o feedback, gente, é um feedback referente aos seus indicadores, né, à sua produtividade da empresa. Então, que é um outro assunto que eu quero falar muito com você, que hoje essa vai ser um pouquinho polêmica, tá? Não vou mentir. Aham. Ah, a questão do feedback, se você está preparado para o feedback, a gente tem o feedback positivo, o negativo e temos também o feedback desnecessário. Você, como Uhum. gestor, nessas empresas que você já teve oportunidade, você já utilizou algum desnecessário? Você, na época de operador, né, ou trabalhando em outro local, você levou um que você depois considerou que, poxa, foi desnecessário? Como que você Uhum. equilibra isso? Conte um pouquinho. Tomara que não tenha nenhum dos seus filhos te vendo, né? Mas tudo bem. Tem sim, já vi uns aí, um abraço para todo mundo que já trabalhou comigo na minha equipe, junto comigo como parceiro de mesmo nível. Quero agradecer todo mundo que já passou na minha vida. Carla Miller, que me ajudou muito em um período aí, que é uma das minhas madrinhas. Mas assim, em questão de feedbacks, se a gente for olhar pelo lado da empresa, a gente tem alguns feedbacks desnecessários que às vezes é bom usar.
que a gente chama a pessoa e traz uma proximidade com ela quando a gente vai conversar com uma pessoa sobre questões fora da empresa. Que muitas das vezes, na maioria, o líder sempre é visto como um inimigo. Ele está ali só para me cobrar e para me fazer produzir. E eu não quero. Nosso liderado ali, normalmente, ele não quer só trabalho ali, maçante, 6 horas por dia, ele quer conversar com um coleguinha do lado. Aí a gente, às vezes, usa de um feedback fora do contexto para trazer uma proximidade. Olha, como que você está? Você está bem hoje? Eu vi que você passou ali pela catraca um pouquinho nervoso, quase bateu o seu dedo ali, você está bem? Precisa de um band-aid? Né? Como que a sua tia tá? Já desencravou a unha dela, que estava encravada ontem. Aí eu trago esse sentido para uma proximidade melhor com a pessoa. Já vi muito feedback desnecessário, tipo assim, não gostei da sua cara, sua roupa não tá me agradando, por que você estava conversando com outro gestor? Tem algumas situações assim muito complicadas. Mas o feedback, ele é sempre e muito necessário. Principalmente em equipe, o líder tem papel fundamental para falar assim, olha, você está trabalhando bem, você está indo no caminho certo, ou você está indo no caminho errado. Tem muitas pessoas, eu já passei por isso, enquanto operador de call center. Nossa, estou ralando aqui em desespero e não sei se eu estou conseguindo entregar. E o meu resultado estava bom, estava sendo assertivo, só que eu só soube que realmente eu estava bem quando a minha líder, na época, no começo, me trouxe o feedback. Não, colega, você tá entregando, continua assim. Eu não vou mentir, não. Nunca fui bom de PMA, não, viu? Porque... CAC, né? Não tem como, né? Porque Você falou. assim... Porque assim, ó, eu acho que eu sempre tive um ponto positivo que me trouxe para a questão da gestão, e eu sou muito satisfeito com isso, e agradeço muito, até a pessoa emociona aqui um pouco. Muitos dos meus liderados sempre foram muito gratos, porque eu pensava, eu me colocava no lugar deles, me preocupava com eles. Sempre Empatia. trazia... Hã? Empatia. Isso, a empatia é muito necessária. Infelizmente, nós temos alguns líderes aí que não usam disso. Mas eu prefiro, Emanuel, eu prefiro fazer a diferença na vida da pessoa e ajudar ela a trazer um resultado do que simplesmente obrigar a pessoa. Falar assim, olha, você está acertando isso, está errando nisso, mas acelera seu processo, você precisa de mais, eu preciso de mais. Eu não concordo com esse tipo de situação. Se eu não puder fazer com que o dia da pessoa e o trabalho fique mais leve para que a pessoa consiga entregar aquele resultado de forma agradável, também não me agrada, porque o ser humano não é uma máquina. Se a gente precisar transformar um ser humano em uma máquina, é melhor deixar a pessoa de lado, trabalhando pessoa com pessoa, do que só resultado. Não, isso é verdade. Isso é verdade. A gente sempre está falando muito, focando bastante, que hoje, né, o senso de responsabilidade ele não pode ficar restrito apenas assim, eu preciso fazer que a minha empresa, a minha equipe, né, ou meus liderados, que a gente está falando de gestão de pessoas no geral. Não é apenas na experiência que você teve de trabalhar em call center, agora né, nessa outra empresa que você meio que né, o mesmo setor, mas o senso de responsabilidade é muito grande. Não adianta você querer entregar resultados desgastando a sua equipe, né? Então, isso é um ponto que está sendo muito falado, muito revisto ultimamente. Manuel, a gente está falando sobre essa questão de habilidades, inteligência emocional, e ficou bem interessante aqui, ó. 33% das respostas foram que não utilizam a sua inteligência emocional.
seja ela na vida pessoal, profissional e social, porque as três estão ligadas, não tem como separar, né? Se você tiver mal numa, você vai mal na outra. E 66,7% falaram que sim, que utilizam. Isso é bacana. Por quê? A inteligência emocional, quando a gente fala inteligência emocional, é o equilíbrio emocional que você tem que ter, né? Então a gente vai falar um pouco. E a inteligência, esse equilíbrio emocional, ele está voltado com mais ou menos, eu vou falar de 5 tópicos dele. Então, para você ter uma inteligência emocional, para quem, né, perguntou, você tem que trabalhar a inteligência emocional, espiritual, racional. Leoninos não tem racional, gente. Física e a positiva. Nossa, mas eu vou misturar a física positiva com espiritual? Sim, porque faz parte de um todo colocar o pé no chão, né? Então, o líder, se ele não tiver bem nisso, ele não vai conseguir verificar isso na equipe dele. Então, não é só porque você já está lá em cima que você, igual você mesmo falou, eu continuo aperfeiçoando, não fiz nenhum curso ainda, mas eu continuo estudando, continuo lendo. Não tem método melhor do que você correr atrás, do que você procurar se desenvolver mais ainda. A gente falou um pouco sobre eu acho que uma das perguntas que ficou mais assim equilibradas naquela enquete foi a questão de... São duas, na verdade, Manoel. Assim, ainda bem que só eu vou responder, né? Primeiro, 66... Verdade, Céu. Hã? A Ciel trabalha comigo, ela comentou sobre a inteligência emocional. Isso é pura manda verdade. ver. Não, então, menina, deixa eu comentar um pouquinho sobre inteligência emocional. Vai lá, comenta. O que acontece? Muita gente, hoje, a gente pode falar um pouco sobre depressão, estresse. E Tamara, beijo também, saudade, gata. Mãe Tamara, né, bem conhecida e gente fofa demais ela. Simone Reis também, da Casa do Calçado. Um beijão, Simone. Obrigada pela presença. Ao jabá, gente! Ao jabá! Tem que fazer isso, colega. Se a gente não agradar nossos parceiros, esqueceríamos de nós. Tem como. Então, esse negócio da inteligência emocional, principalmente na questão do call center. Se a pessoa não conseguir equilibrar o estresse do lado de fora com a necessidade de uma calma que precisa ter ali dentro, não vai ter rendimento. Tanto pela questão do líder, o liderado, o operador de call center principalmente hoje, a gente, né, passando aí por essa pandemia, nervos à flor da pele, muita gente entrando em depressão por causa do descontrole emocional. A inteligência emocional é entender, né, o que eu sou, o que é a minha alegria, o que é a minha tristeza e fazer um equilíbrio ali. Igual eu, geminiano, do jeito que eu sou, né? Ou eu sou 8 ou 80, né? Ou eu sou aqui, né, alegria nível uau, ou eu sou, né, aqui também nervos à flor da pele, nível hard também. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Igual um dia desses, passei por alguns problemas onde eu falei, opa, tô no meu limite, não posso me descontrolar. Deixa eu ir para casa, respirar um pouco e chegar no meu equilíbrio novamente. Todos nós, principalmente em casa, dentro de um relacionamento, entre amigos, precisamos entender o que eu estou sentindo agora. Eu estou equilibrado? Opa, minha tristeza está muito profunda, eu não estou conseguindo ver a luz no fim do túnel. Peraí, deixa eu me procurar, deixa eu me entender aonde que eu vou. Também muito importante a questão do líder nesse sentido, porque a maioria das pessoas está mais próxima do líder do que próximo do esposo, da esposa, da família, do pai e da mãe. Então, o líder, nesse seu papel tão importante de perceber, nossa, meu coleguinha aqui tá passando por um momento muito difícil. Não, vem cá, vamos fazer uns 15 minutos
ali de fora, de bate-papo. Já tive muita oportunidade desse tipo na minha equipe. Não me arrependo nem um momento de passar meia hora com o pessoal da minha equipe. Vamos ali para fora, vamos conversar. Muitos momentos de choro já tive na minha equipe, igual você falou, o CAC ali bombando, mas no telefone, e o cliente só não chama, né? Só não chamava, porque eu passei por isso, eu vivi isso, eu tive a oportunidade de ser o operador e o supervisor da mesma operação. Então eu sabia o que a minha equipe todinha estava passando com um cliente que não pagou a fatura, teve o cartão bloqueado e acha que a gente é obrigado a dar dinheiro para ele, né? Porque se eu pudesse mentir, eu não ia pagar fatura de cartão de ninguém, porque quando a minha atrasou, ninguém pagou. Mas, né? Aí falava, colega, não chora não, vem cá, respira. A coleguinha te xingou porque a única forma do cliente desabafar é te xingar. Exatamente. Mas espera, vamos ali de fora, vamos conversar, você tá bem, como que tá a sua família. Aí a gente descobre, a gente ajuda, porque tem um problema na família, tem um problema no relacionamento que desencadeia todo o processo de estresse ali dentro da operação. E o papel de um líder é realmente, eu acho que faz muito sentido estar junto, fazer parte da família daquela pessoa. E somos, sim, o esteio emocional dessa inteligência. Se a gente não for capaz de ensinar o coleguinha também a ter um pouquinho de inteligência emocional, tem alguma coisa errada nessa liderança. Você falando aí de liderança, são 9 lideranças assim que são mais faladas. Eu vejo que você é um pouquinho autocrático, você não é tão clássico chefe, mas você também é mais democrático, você é bem liberal, que é legal. No fundo, você acaba trazendo uma pegada coach, né? Que eu sei que você está estudando para isso. Você também tem um pouquinho de influência daquela liderança técnica, né? Que é de desempenho, mas sem perder aquela capacidade analítica, ao mesmo tempo humana, porque você está falando da pandemia, a gente observou, ainda não acabou, né? Apesar que as empresas estão voltando. A questão do home office também, por incrível que pareça, que poderia ser uma facilidade, né? Você não vai pegar trânsito, você vai ficar mais tempo em casa. Para muitas pessoas não foi legal, né? A gente tem casos de colaboradores que precisaram de várias empresas, gente, independente da experiência que o Emanuel tem de trabalhar em algumas empresas de call center, mas o home office ele foi adotado geral. Algumas empresas estão finalizando ele, outras estão híbrido, que são os dois, né? Só que o home office ele trouxe vários problemas. Tinha questão de você não pegar trânsito, mas em compensação tinha a questão em casa, né? A família, os filhos, a questão de eu não aguento mais ficar preso em casa, né? De ser esponja das dúvidas dos clientes. Isso aconteceu em vários setores. Então, aonde a gente fala que é tão importante, às vezes, as pessoas começarem a procurar um pouquinho mais, né, de trabalhar esse esquisito. Você tem que ser... mas trabalhar a questão sempre da positividade não é possível. Tudo é a questão de você mudar pequenos hábitos. Né? Se você não mudar pequenos hábitos, continuar na sua zona de conforto, você não consegue dar o primeiro passo, você não consegue sair de onde você quer e chegar onde você quer. Tanto é que a gente fala, né? A questão do design thinking, né? Tem tudo, o planejamento, a estratégia, montar, testar, para ver se vai dar certo. Você tem que fazer isso com você também. E aqui, 66% não estão contentes com a sua carreira profissional. Então não adianta. Se você não está contente, você tem que começar a agir, você tem que começar a mudar, tem que começar a pensar ali na frente. Não a longo prazo, gente, não existe isso mais, você pensar daqui 3, 5 anos, não. O negócio é agora. Sim. Você tem que pensar estamos em novembro, né, mano? Dezembro, tô chegando, janeiro. O que eu quero fazer depois do carnaval? Fevereiro, não tem carnaval mesmo? Fevereiro. Eu quero continuar do mesmo jeito que eu estou, eu quero mudar. Que a gente começou a falar no início, que a gente até tinha trocado a figurinha antes, né, nos backstage.
Você entra na empresa, para quem está chegando agora, você não fica mais focado em fazer só aquilo que você foi contratado. Ah, mas como assim? Eu fui contratado para trabalhar de recepcionista, digamos, num restaurante, né? Ou aí é concierge, na verdade. Ou em qualquer empresa. Tem empresas que já estão adotando aqui na cidade. Você entra, começa a trabalhar ali no seu setor. Passou um período, você vai começar a trabalhar em outros setores. Aí a gente entra na produtividade. Ah, mas isso é escravidão? Não, isso não é escravidão. Você tem que ter a mente aberta para você poder conciliar e chegar onde você quer. Não pense mais que você vai entrar numa empresa só para fazer limpeza, só para fazer atendimento, porque não é vergonha, porque tem gente que não sabe limpar, não adianta, tem que contratar quem sabe. Hoje você já entra numa empresa, numa entrevista, consciente disso. Inclusive, a gente tem um vídeo bem bacana sobre recrutamento e seleção. Para quem não viu, tem aqui no IGTV da mentoria, né, da Dom Mentoria, que a gente fez com o Davi lá da Recrutei, que ele dá dicas sobre isso. Né? Então, não pense que para mudar de carreira, você só fica pensando, eu quero mudar de carreira, não estou satisfeito. O que você sabe fazer diferente para você procurar uma outra área? Dentro da sua empresa, você tem habilidades, competências, você se desenvolveu para fazer outra coisa? Porque não adianta, igual o seu caso, né? Você está trabalhando nessa área, mas você está começando a se aperfeiçoar num outro idioma. É obrigatório, gente, não tem como. Se você quer continuar em cargos de liderança, um dos quesitos primordiais, você tem que conhecer sistemas operacionais. Você tem que conhecer, não só, todo mundo fica focado muito em Microsoft, né? Você tem que conhecer Linux, você tem que conhecer outros, você tem que começar a investir em idiomas, porque não para. Sim. Não para. Qual que é o ponto que você tem sobre isso, que você vê que foi importante para você nesse quesito, né? De buscar sempre mais? Você já teve alguma dificuldade nessa questão? De quando você saiu e estava procurando mesmo a sua área, como líder, você teve essa dificuldade de idioma, alguma coisa assim, de graduação? Assim, a questão, igual você comentou, a questão da graduação chegou a me atrapalhar em um momento na empresa anterior que eu estava. Porque tivemos aí algumas mudanças, alterações, né, lá no MEC sobre a questão do ensino médio, o quanto ele vale, principalmente no Brasil, na forma que está sendo feita os processos de aprovação dos coleguinhas lá, né, que não estuda direito mesmo assim, passa, tem gente que não sabe fazer uma conta de vezes e divisão e já está, ensino médio, né, pelo amor de Deus, eu preferia ser reprovado. Ai, Deus. Mas... não tem como. né? Aí, o que acontece? Tivemos essas alterações junto ao MEC, então a gente teve alterações nos processos da empresa, onde era exigido estar graduando ou ser graduado. Aí, o que acontece? Gente, eu tenho que falar. Aí foi aonde que eu fiz mais do que eu devia. Eu entrei no processo seletivo, mesmo não tendo essa qualificadora. E eu sabia que eu ia ser reprovado por isso. Já vi várias palestras onde que eu tenho que fazer mais do que eu sou pedido. Gente, o que eu mais estudei foi dentro dos processos seletivos que eu estava. O que eles estão me pedindo para mim passar no próximo processo seletivo? Igual você falou, o que eu quero ter daqui 5 anos? Que eu acho uma coisa muito válida, que é a meta. Mas eu nunca vou alcançar a meta se eu não fizer diferente agora, é hoje, não é amanhã. Não é amanhã para sair atrás de um curso de graduação, é hoje, é agora. Agora eu preciso, eu vou entrar na internet e me matricular. Mas beleza. Aí lá, entrei nos processos seletivos. Entrei em processo seletivo para treinamento, que não era o que eu queria, mas igual você falou. Se eu não estou satisfeito hoje com o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer hoje para melhorar a minha satisfação dentro da empresa? Porque se eu quero ficar rico amanhã, eu tenho que entregar o meu melhor hoje, aonde eu estou, ser reconhecido,
ou ficar satisfeito com o meu empenho para quando eu chegar, que seja no próximo cargo, numa próxima empresa, eu saber o que eu preciso entregar. Porque não adianta só reclamar, porque a maioria das pessoas só reclamam. O que eu vejo, igual você comentou, sobre a satisfação, sobre o meu cargo, o que eu estou fazendo hoje. Muitas das pessoas ficam insatisfeitas porque simplesmente não buscam algo a mais. O que eu já vi muito nas minhas equipes, que não foram só uma. Eu não estou satisfeito com o meu salário, eu sei que aqui não vai aumentar e pronto. Emburrava, sentava na sua posição de atendimento e fazia o serviço de qualquer jeito. Eu falava, mas colega, o que você pode fazer hoje? Entregar seu melhor resultado hoje, para você ter números, porque na maior parte das empresas isso é verdade, as pessoas são números. Então, beleza, para mim melhorar, eu tenho que ser um número bom, para ser bem visto enquanto resultado, e ter bons relacionamentos, que na maioria, e praticamente em todas as situações, o bom relacionamento é o algo a mais, né? Opa, colega, você precisa de ajuda? Igual eu tive uma oportunidade, ó, uma das minhas neném aqui querendo participar também. Nessa última empresa que eu entrei, eu caí sem paraquedas em um novo projeto, um desafio que eu estou amando, que é o ramo imobiliário. Muito bom. Mas, beleza. Tipo assim, o que eu conheço do ramo imobiliário? Até aquele momento, nada. Então, vamos aprender. Cheguei lá numa equipe de estagiários, menores de idade, e eu tive pessoas, assim, 2 pessoas em específico, que me surpreenderam de forma esplêndida. Emanuel, o que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Falei, colega, o que você pode me ajudar? Já vê o que seus amigos precisam de ajuda. Você, coleguinha 2, vem cá. E você, me ensina, senta aqui comigo. Porque, assim, a gente tem que ter humildade também, quando líder, de falar assim, eu não sei. Eu sei. Você, que é meu colega e é meu subordinado, você vai me ensinar. Vem cá, senta do meu lado e me ensina. E eu vou ser muito sincero também. Eu fiz o que pude e ainda faço para ajudar essas pessoas, tanto quanto conselhos, feedbacks, vem cá, você vai aprender isso aqui, que eu quero você do meu lado, eu quero que você cresça. Uma dessas pessoas eu já consegui, né, colocar lá um dos lugares que ela queria, mas, assim, esse é o algo a mais que vai fazer aquela reclamação parar. Não estou recebendo bem, não estou satisfeito onde eu estou, mas faz alguma coisa, colega. Aí essas 2 pessoas fizeram o seu algo a mais e eu estou conseguindo ajudar ali do meu jeitinho, porque gestor também não faz milagre. Né? Papai do céu não deu esse poder. Se o coleguinha não falar assim, oi, eu tô aqui, nem Deus vai olhar. Porque o coleguinha... Infelizmente... Então, não tem como. Infelizmente, querendo ou não, a gente tem essa questão, né? Da palavra sumiu, fui olhar pra Jack aqui agora. Bom, primeiro, deixa eu voltar lá que eu vou lembrar. A idade, tá? Meus cabelos brancos aqui. Primeiro, você acabou de falar tudo, que o profissional precisa desenvolver a competência de aprendizagem. Você tem que querer aprender. Sim. Outra coisa, não adianta, qualquer lugar que você entrar, sempre vai ter aquela questão. Mas a palavra sumiu de novo, gente. Oh, Deus. Eu sei, proatividade, bem, se a pessoa não for proativa. Sempre vai ter aquela questão de mais de uma pessoa querer ocupar, né, mudar de cargo, subir de cargo, né? Sempre vai ter uma competição. Não era bem essa palavra que eu ia falar, mas tudo bem. É aí que você tem que mostrar. Gente, não adianta você acomodar e reclamar que está ganhando pouco. Está insatisfeito? Não prejudique a sua
a sua empresa, não prejudique, né, ali todo aquele ambiente com você. Vai procurar outra coisa, vai desenvolver, vai procurar saber como é que eu faço para virar assistente, como é que eu faço para mudar de setor. Se você não correr atrás, ninguém vai saber. Você tem que... Eu tenho uma... Eu falei que eu não ia falar, né, mas eu não consigo. Não tem jeito, né, macumbeiro é um problema. Tem um negócio que a gente escuta. Eu tento, eu não consigo. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Tem uma entidade, um guia, né, que fala sempre isso, né? É engraçado. Em tudo quanto é lugar que ele trabalha, ele fala isso: quem não é visto é lembrado. Então, se você quer ser visto, se você quer ser lembrado na hora de que eles vão fazer aquelas reuniões para relocação, né, inclusive para corte também, faça diferente, não faça igual o coleguinha mais velho, de exemplos. O que acontece muito que eu vejo porque assim, não estou satisfeito, isso, aquilo, outro, vou fazer errado igual o outro faz. Então faz assim, não faz assim. Entendeu? É igual a questão do atestado. Atestado, gente, tem uma diferença muito grande. Você pegar um atestado, porque realmente você está com o seu corpo, a sua saúde ruim, do que você ficar pegando atestados para poder não ir trabalhar e para poder justificar para ser mandado embora. Não faça isso. Começa outro processo, manda currículo, faz entrevista e pede conta. É mais bonito. Né? Você não vai ficar queimado no mercado. Outro ponto que eu acho legal. Já pedi muita conta para não deixar ninguém feliz. Okay? Tem uns negócios, a gente está conversando de gestão, eu gosto de falar, né? Que eu sou uma pessoa muito animada. Igual você falou de atestado. Nossa, eu já tive muito problema com atestado. Eu já tive pessoas que queriam ser desligadas, que começaram a pedir atestado. Tem empresa que fala assim: beleza, você quer fazer pirraça? Eu vou fazer pirraça também. Aí não desliga de jeito nenhum. Aí entra aquela guerra de ego, empresa, funcionário, aí vai. Aí vira até perseguição. É uma coisa horrível, eu não gosto de fazer isso de jeito nenhum. Aí, tipo assim, você tá pegando atestado, beleza. Não foi pego lá pelo INSS repetindo meus breguetinhos lá? Então, você pisou fora da linha? Advertência. Você fez isso? Advertência. Isso desgasta praticamente a metade da empresa, todo mundo que está envolvido naquela situação. Realmente é muito mais bonito pedir para sair. Você comentou também daquele negócio de se destacar. A gente tem 3 tipos de pessoa. Aquelas que se destacam, aquelas neutras que ninguém lembra, que até escapa de muito porte de várias empresas, porque ninguém lembrou, e as outras pessoas que também se destacam. Normalmente as pessoas que só reclamam se destacam no sentido negativo. O tanto que é bom a pessoa procurar soluções. Só reclamar, só reclamar, só reclamar. O líder daquela pessoa vai falar assim: pelo amor de Deus, já tá vindo aqui para minha mesa de novo reclamar. Não, isso é verdade. Aquela pessoa que se destaca assim: nossa, reclama também, porque eu vou te falar, viu? Porque quando tem uma coisa me incomodando, eu reclamo também. Nossa, eu fico o dia inteiro reclamando. Mas eu fico assim: gente do céu, mas isso aqui tá ruim. Mas aí já é o diferencial. O que eu vou fazer para isso aqui resolver? Quando o coleguinha tá lá com o chefe: nossa, isso aqui tá ruim, já fala assim: o que você quer que eu faça? Me dá um serviço diferente. Né, aquela coisa da proatividade, que eu posso te ajudar, colega. Carmela, o que você está mexendo? Então, você falou dessa questão aí, a Simone acabou de fazer um comentário aqui que eu concordo plenamente. A Simone falou o seguinte: oi, Carmela! Por isso que existe a descrição de cargo. Exatamente. Toda empresa, gente, tem descrições de cargo. Mesmo que seja uma empresa nova que está começando, ela já tem alguns cargos estruturados. Então, se você entra na empresa, você tem que saber como é que funciona a empresa. Não é vergonha você... não, se eu for perguntar, eu vou perder o emprego. Se eu for perguntar, eu vou levar... Não, gente, mas calma, né? Você acabou de entrar na empresa, não sabe nem fazer o seu trabalho primeiro, você já quer saber como é que funciona para me chegar ali. Eu quero chegar ali. Não.
Toda empresa tem. E toda empresa, não importa o tamanho dela. Você vai depender do seu desempenho. Aí é onde a gente vai chegar naquele quesito bomba. Simone, eu queria até que você respondesse. Não, tá. Atenção, diretores, empresários, donos, adoro esse negócio, né, que estão vendo essa live. Por gentileza, se manifestem agora, que é muito importante a gente saber a sua opinião. A questão de crescimento dentro da empresa. Meritocracia, avaliação de desempenho, desempenho individual. Qual que é o seu ponto de vista? O que você né, acredita que seja a metodologia mais interessante? Meritocracia, desempenho individual, ou avaliação de desempenho, juntando todos os indicadores que as empresas pedem. Pronto, a bomba tá contigo, Gunzinho. Para mim é muito simples essa parte. Vamos lá. Para mim, tudo tá junto. É uma união de um todo. Porque assim, igual na questão da descrição do cargo, você foi contratado para atender 500 ligações por dia, né? É só um exemplo supositório, tá? É supositório mesmo. Você foi contratado para atender 500 ligações por dia. Cada ligação é só para você falar oi e tchau dentro de 15 segundos, digamos assim. Ok, você foi contratado para isso. Você tem que ter um resultado dentro dessa questão do contrato. Aí nós temos uma pessoa que simplesmente fala oi, tchau e atende 600 ligações. E essa pessoa não olha na cara de ninguém, não tenta ajudar ninguém ninguém da sua equipe, porque tem gente que não sabe falar tchau. Exatamente. Né? Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, né? Isso, você pode ser a pessoa mais seca do mundo, mas você tem que ter um pouquinho de empatia, né? De noção, porque você está chegando ali, né? Independente do seu horário, se amanhã, se tarde ou noite. Então, é muito chato você chegar e você ir embora. Às vezes as pessoas chegam cara fechada, não conversa. Não, calma, você está num local público, você está num local coletivo, né? Esse é um ambiente de trabalho. Você está sendo observado a partir do momento que você entrou ali. Não se iludam. Eu fico revoltada quando as pessoas acham que estão trabalhando numa loja que vende, por exemplo, essas lojas de 99, que não está sendo observado. Está sendo observado. Se você não estiver sendo observado pelo seu patrão, você está sendo observado pelo concorrente. Exatamente. Então, cuidado, você está sendo observado. Por interesse, quero para trabalhar para mim, porque é bom. Ou então, nossa, de jeito nenhum eu quero essa pessoa comigo. Exatamente. Aí, o que acontece? Nós temos os resultados e nós temos todo o resto. A convivência. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, e é algo que eu levo muito em consideração, proatividade. Se a pessoa não tem capacidade de falar assim, colega, eu não sei, ou colega, preciso de ajuda, colega, quero te ajudar, colega, eu não gostei, porque é muito importante, porque nós gestores não somos pessoas perfeitas, então em algum momento a gente pode chutar o canto da mesa e a mesa tremeu ali e derrubou o computador do colega. Não gostei, isso é muito desastrado. E essa questão da falta da proatividade, isso atrapalha muito. Então, para mim, tem todo um conjunto na hora da promoção, na hora para indicação, porque eu já fui indicado. Eu, para ser muito sincero, eu só fui contratado uma vez na minha vida com o currículo. Todas as vezes que eu trabalhei, foi por indicação. Olha o tanto que é importante tudo. No meu atual emprego, eu também entrei lá por indicação. Eu estou no meu cargo atual por indicação. A postura profissional, né? Inclusive, você encontra cursos para fazer sobre postura
profissional, que tem uma diferença muito grande. O Céu, a Céu Marchiori falou uma coisa aqui que passou meio que batido. A inteligência emocional ela não se adquire rapidamente. Ela é uma construção dia a dia, mas para isso a pessoa precisa ter a consciência plena de que ela tem que mudar. Gente, não adianta. Né? Simone, voltando aqui à questão que você falou sobre a descrição dos cargos, também tem um outro ponto, Manuel, que é o seguinte: hoje as empresas não têm tanto tempo de ensinar, né? A gente falava moldar, né? O profissional que vai trabalhar com ela. Mas isso é o seguinte, não impede de que pelo menos o básico seja passado, né? Se você quer um profissional... Eu vou contar um caso, a gente está falando de gestão. Uma colega, assim, na questão da pandemia, ela teve que fechar, né, o comércio dela, que é de alimentos. E aí ela pegou a gente conversando durante o On The Job, que o On The Job é quando você sai do treinamento e vai começar, né, a atender. Ela pegou e falou assim que não estava satisfeita, que contratou uma recepcionista, atendente, na verdade, né? Ela não estava dando conta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ela ficava parada. Foi aí voltar lá onde que a gente falou aquela hora. Aí eu falei, tá, escuta. Mas você explicou pra ela o que ela tinha que fazer? Não. Você ensinou? Não. Você deixou pregado, assim, pelo menos um papelzinho impresso, assim, o que ela tinha que fazer lá, onde ela senta? Não. Então como é que você quer que a pessoa faça alguma coisa? Até eu ia ficar parado o dia inteiro. Filha, você tem que explicar pra ela. Você vai atender o telefone, você vai mexer no caixa, na cozinha você não entra porque é só o chefe não gosta e tal. Gente, não existe isso. Você tá contratando, você tem que passar o mínimo pra pessoa. Sim. E você que vai fazer uma entrevista de trabalho, e você que quer mudar de cargo também, você tem que saber e conhecer pelo menos o básico da sua empresa. Não tem como. Não tem jeito isso. Aí o cara que manda lá vai ensinar. Eu falei, mas quem manda lá não é você? Ela, Eu falei, então... Nossa, e tem muito disso. Igual a situação de estudo. Uma coisa muito importante é estudar e entender pelo menos um básico sobre gerações. Ai, gente, que tristeza a geração atual, mas é a nossa realidade, maior mão de obra. Hoje a gente está aí bombando no TikTok. TikTok é uma excelente ferramenta de ensino, né? Ensina tanta dancinha. Colega, você acredita que eu não aprendi nada até hoje? Nem tentei. Mas eu não sou da geração, né? Quem pode falar bem sobre isso é a querida Thaís Pirelli, que acabou de entrar. Ai, Thaís. Beijo, Thaís. Não, realmente, Manuel, você tocou num assunto que a gente não quase que passa batida, hein? Ainda bem que a gente conversa pra caramba. A gente ia falar um pouquinho sobre essa questão. Falando ainda, não cala a boca. Né, a faladeira sou eu. Mas um outro ponto que você falou, redes sociais, eu não tenho tempo. Vamos voltar lá na produtividade e gestão de tempo. Eu não tenho tempo. Será que realmente você não tem tempo? Ou você está utilizando não vou falar perder o tempo, porque você não perde. Você está utilizando mal o seu tempo. Por exemplo, você acabou de falar de uma ferramenta que é o TikTok. Em cada uma dessas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, o Instagram, você consegue verificar quanto tempo você está ali. Aí tem outro quesito, a sua saúde mental revertida, né, ligada com essa questão de redes sociais. Então a gente sabe que tem dependência que se atrapalha. Eu já ouvi muito isso, eu não tenho tempo. Aí eu perguntei, quanto tempo você fica no WhatsApp? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, isso aí inclusive... Tá, obrigado, lembra. Vai ter outra aula aberta em breve sobre mudança de comportamento, tá, gente? Vou atendendo pedidos. Eu tô atendendo pedidos ultimamente, eu tô muito, né, assim, Zé. Me dá 1.500. Não, passo Pix. Quem pode? A primeira coisa que você faz quando você acorda, a resposta, eu pego o celular. Não, a primeira coisa que você faz, depois você abre os olhos, você acorda. Não, eu pego o celular. E depois? Você não levanta, você não faz sua higiene, você não toma um café? Não, faço. Então, assim, a pessoa percebeu o seguinte,
que ela ficava em torno de 7 horas por dia, 7 horas, mexendo em redes sociais e jogando. Como que você não tem tempo? É um tempo maior que o contrato de trabalho da pessoa. Exatamente, que são 24, o dia tem 24 horas. Né? O certo é você, o seu organismo, depende, tem gente que dorme 8, dorme 6, depende do dia da função, a gente dorme 2, mas tá bom. Então, assim, 12, depende do seu tempo. Eu conheço uma pessoa, né, que precisa dormir umas 14 horas, né, dona Amanda Rocha. Então, assim, depende do seu corpo, seu organismo, mas esse tempo você tem que variar, você tem que ver o que você está fazendo. Então, quando a pessoa fala para mim que ela não tem tempo, aí eu falei assim, como você não tem tempo? Aí a gente entra em gestão de tempo novamente. Você não pode tirar 30 minutos para ler, para fazer um curso, para ler um FedEx, ler um... Ah, eu não gosto de ler. Então vai ouvir um podcast, gente. Aproveita a tecnologia. Vai ver um TEDx no YouTube, tem traduzido, tem histórias incríveis. Para inteligência emocional, um negócio incrível, eu indico para todo mundo. O audiobook, mas precisa de uma faxina, não é Facebook, não. Como parar de se preocupar e começar a viver. Tem no YouTube, é extremamente rápido, se eu não me engano, são 12 ou 14 horas de áudio, mas é um negócio incrível. Foi o meu primeiro ponto, a minha promoção. Foi a minha amiga coach que me passou esse audiobook. Comecei a ouvi-lo dentro do ônibus, saindo do trabalho até chegar em casa. Levei, eu acredito que 1 semana e meia, 2, para ouvir todo. Chorei muito. Nós fazemos uma reflexão tremenda. Aí é onde que você tocou. Não tenho tempo. A pessoa não tem um tempo de sair do trabalho, dentro do ônibus, até chegar em casa. Prefere ficar mexendo no Instagram, vendo um monte de foto, porque ninguém lê legenda, por isso que o TikTok está bombando, vídeos curtos de 15, 60 segundos, ninguém precisa ler. Aí, tipo assim, gente, esquece o resto do mundo, esquece rede social, vai escutar um podcast, vai escutar um audiobook, já que tem preguiça de ler, né? Escuta. Mas não, a tal da fofoca e viver na novela é um trem de louco, né? Ó, um outro dado que eu achei bem importante, essa questão. As redes sociais mais usadas no Brasil. Por incrível que pareça, no Brasil é o Facebook, gente, não é o de Instagram. Nossa. E o Instagram agora, então assim, o Facebook, depois vem o YouTube, depois vem o Instagram. Né? Então, esses são os 3 mais vistos. E o Instagram agora, ele é vídeo, né? Ele está concorrendo direto com o TikTok. A gente vai deixar aqui na descrição, que eu vou cobrar dele, tá, gente? O nome desse vídeo. Tem os links que você acha também em sites de PDF para ler o livro do Mindset. E tem uma dica também bem legal, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu adoro ver as aulas delas, independente da sua crença, tá? A gente vai deixar registrado aqui, que é um vídeo que ela fala sobre as sombras, que é da Ana Funicelli, espero que eu tenha falado o nome dela correto, do curso de apometria. Gente, muito grata, Ana, pela autorização de estar falando, de estar utilizando. Esse vídeo, ela fala sobre as sombras daquelas crenças limitantes da gente. Né? Porque a gente se limita. Você começa desde pequeno a ouvir, a gente estava falando, a vida profissional, ela não separa da social, né, nem da sua pessoal. Por quê? Pequeno, você começa a ouvir algumas coisas que vai te limitando, que você vai trazendo aquilo, você vai alimentando, vai crescendo, né, dona Thaís? Aí já é a parte da psicologia. Freud explica. E depois, querendo ou não, se você não começa a se libertar, se você não começa a quebrar, eu não consigo, eu não vou fazer, né, aquele negativismo, você vai trazendo isso para sua vida profissional. Mas eu consegui meu trabalho, tudo bem. Mas e aí? Você vai estacar? Você vai ficar parado? Você não... eu tenho medo de não dar conta. Gente, tenta. Se você não tentar, não funciona. Você nunca vai saber se vai dar certo.
Não é, porque você não pode, o que você está falando dessa questão de comparações das redes sociais, porque o fulano chegou. Você sabe como é que foi que ele fez para chegar lá? Uhum. Né? Porque você sabe tudo de pessoas e celebridades internacionais, mas os empresários brasileiros, dos microempreendedores, essa molecada aí que está no auge, que você vê nos carrão, de avião e tal, que eu não sei o nome dele, mas ele estava contando a história dele, né? Que ele mexe com e-commerce. Você sabe como é que ele começou? Então, assim, a curiosidade de querer saber, de querer procurar. Então, assim, essas sombras negativas que você mesmo cria é que te atrapalha de você sair do lugar. Né? Porque é igual o nosso caso. Se eu não tentasse, se você não tentasse, se outro não tentasse, como é que você ia chegar onde você está chegando? Como é que você ia desenvolver algo novo, você ia fazer alguma coisa que você quer? Né? Porque não adianta. O mundo não para. Agora, se você ficar estacado, copiando coleguinha, copiando, né, querendo exemplos, pegue exemplos bons. Né? Igual você fala, o que as pessoas bem-sucedidas têm de diferente ao spoiler da aula? ao spoiler. O que as pessoas bem-sucedidas têm de diferente de pessoas comuns? Eu vou dar um exemplo muito claro. Né? A tubaroa que eu tive, né? Aquela coisa louca daquela mulher, gente, ela tá o tempo inteiro lendo. O tempo inteiro eles estão lendo. Você está lendo no celular, você está lendo um livro normal, físico, eu não gosto de PDF, eu gosto de livro físico. Gente, o livro não parou de vender, vende até hoje. O problema é que você tem dinheiro para comprar, mas vai ler. Eles estão sempre lendo. Lendo um jornal, lendo economia. Eu quero mexer com... eu quero montar uma loja. Vai aprender como é que monta uma loja. Né? Vai aprender isso. Não adianta você pensar, eu quero fazer isso. Eu quero vender sanduíche artesanal. Temos aí nosso querido parceiro de pizzarias, o Diogo. O Diogo foi aprender. Não adiantava só ele saber fazer. Você tem que saber como é que funciona tudo. É igual eu falo sempre a questão dos músicos. Não adianta só você cantar. Cantar, tocar, gastar aprendendo música, tocar o instrumento, se você não sabe o lado do business da coisa. Gente, não é só isso, não é só você tocar e cantar um instrumento bem, ir pro barzinho, não. Você tem que saber como é que funciona também. Eu quero virar compositor. Você tem que saber como é que funciona o outro lado. Tem imposto, tem taxas, tem encargos, tem associações. Então, assim, é um mundo que as pessoas acham que é muito simples, que é muito rápido. Vou colocar uma pessoa para fazer isso para mim. Cuidado. Até para colocar uma pessoa para fazer isso para você, tem que saber como é que funciona. Exatamente. Eu vou me colocar como exemplo nessa situação. Igual, estou lá no ramo imobiliário, estou à frente, né? Sou gestor lá do call center, dentro dessa imobiliária, mas o que acontece? Não adianta eu só estar ali no canto e não fazer parte do todo. Eu trabalhei com vendas há mais de 10 anos, né? Tive esse pequeno devaneio aí de um mês vendendo sapatos, mas eu acredito que não voltei no negócio todo da venda. Então, aí o que acontece? Hoje, no dia de hoje, vamos fazer captação de imóveis para atender um cliente específico. Saí 8 horas de casa, fiquei andando ali, um bairro pequeniníssimo de Uberlândia, né, o Jardim Europa, até meio-dia, uma parte do Mansur, das 8 horas da manhã até meio-dia, andando, encontrando imóvel para esse cliente específico, porque tipo assim, é só andar? Não, eu preciso sentir na pele o que aquelas pessoas que fazem parte da minha empresa e são parte essencial também, né, os consultores, corretores, fazem. Então vamos lá, bater na porta de construção, pegar o número do construtor, entender como que é um financiamento também. Aí eu já quero organizar para mim nas ações e captar cliente, não só vendedor, captar... prospecção, né? Toda a prospecção. Isso. Porque assim, não adianta eu estar ali atrás da pessoa simplesmente mandando e, né, igual eu brinquei no início do vídeo, se eu não souber que a minha empresa
trabalha. Eu preciso ir lá e sair da minha zona de conforto, ir atrás de um computador, mexendo com planilha e ir lá, ficar de cara a cara com o cliente, tudo ali. Fazer algo diferente, procurar novos conhecimentos. E, igual essa questão também, adquirir novos conhecimentos, às vezes é tão fácil que é simplesmente ir ali sentar com a minha avó, sentar com o dono da empresa, se tivermos acesso, falar, senhor, me conta um pouco da sua história, igual a minha. Eu tô com empresa aberta, minha empresa está parada, não estudei tanto quanto eu deveria para entender como que funciona, então vamos perder dinheiro se a gente não estudar. Trabalho com a parte de gestão de pessoa e acredito que, para mim, pensar no próximo, entender como que ele vai entregar resultado, para mim é uma parte mais fácil. Aí o que a gente faz? A gente vai fazer uma coisa que nunca fez na vida e sem estudar e perde. Mas estamos aí para a experiência, né? Então, vamos sentar com aquela pessoa que tem mais experiência. Às vezes, lá na empresa anterior, tem um supervisor, você conheceu ele, Samuca, né? Samuel, que eu acho... Foi bem. Samuel. Eu ouvi falar, mas eu não tô lembrando do nome a careta. Ah, é o... Ai, como que chama? Como que é? Não, porque lá naquele setor seu, quem é meu parceiro querido é o André, né? Que a gente vai até pra festival de música junto, né? Então... O Bosa? Uhum. Então, o Samuca andava muito com ele. Que é aquele que vê as cores diferentes, eu esqueci o nome do... Ele é dislexo. Dislexia que ele sofre. Não, dislexia é aquele negócio que eu tenho, que eu dependo do corretor ortográfico mesmo. É que eu lembrei do Tom Cruise. Lembrei aqui, gente, a Tubaru que eu tô falando é a Camila Farani, né? Que, aliás, pra finalizar o meu... te cortando sem rápido. Peraí. A Simone está falando aqui, por isso que as empresas, para contratar, estão verificando além das qualificações teóricas, exatamente. Conta muito. Gente, redes sociais hoje, igual eu falei, de novo a dica, tem o vídeo lá na página da Dom Mentoria, acho que aqui no meu também tem, que eu separei, que a Amanda brigou comigo de separar, falando sobre recrutamento e seleção, e isso é olhar do sim, cuidado com o que você coloca no seu currículo e nas suas redes sociais, que eles vão avaliar, cuidado. O que ele tá falando? Da Camila Farani. Ela para finalizar o meu curso, você tá falando que você montou sua loja, né? Esse curso, que é um mini curso de desenvolvimento wrestling, que significa requalificação do profissional do agora, eu levei meses para fazer ele. Era uma coisa que eu achei que ia ser muito rápido. E não foi. Por exemplo, eu tinha montado ele e, de repente, eu achei que estava muito legal, tal. Não estava. A melhor coisa do mundo é você passar para alguém testar para ver se está bem. Depois eu tive uma consultoria muito grande, que além de amiga, assim, ela é uma pessoa assim, que eu sempre, inteligentíssima, que é a Renata Saraiva. E através dela a gente foi aumentando, assim, eu fiz alguns cursos. Então, de repente, o que eu pensei que ia ser em 3 meses, eu levei 7. Agora que eu vou conseguir lançar ele, né, disponibilizando, é um mini curso rápido, fala sobre isso, vou deixar o link também. Tem um valor social, gente, é só R$50, porque assim, é para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Nossa, porque não adianta você querer... porque o conhecimento, né, mano, ele é assim, não adianta você guardar para você. Você tem que passar para frente. Tem que passar para frente. Então, assim, a Camila Farani, eu vi da gente falando de cursos, eu fiz um curso com ela falando sobre competência e habilidades, e foi assim, foi um tapa. Sabe? Foi um tapa daqueles assim, que eu falei, tá precisando levar. Porque aí eu fiz toda uma reestrutura novamente com ele, e contei com a consultoria da Renata para alinhar algumas coisas, né? Então, assim, não adianta, gente. Por mais que você queira bater, por mais que você ache que não vai dar certo... Oi, Gabi. Boa noite. Você tem que correr atrás, você tem que mudar, você tem que abrir sua mente, você tem que
aprender sempre, não adianta. Não existe mais aquela coisa assim, eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala: o conhecimento é jogado como sementes ao vento. Cabe a cada um colher sua parte, né? Então, assim, meu querido, eu sei que você tá muito cansadinho. Eu sei que o papo rendeu, mas a gente saiu fora das pautas, hoje é normal. Gosto de agradecer todo mundo que passou por aqui. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando, muita gente está estudando. A live vai ficar gravada. Eu queria, assim, para finalizar, que você contasse um pouco. Você já falou do seu negócio, que você já pecou na parte de logística e administração, né? Porque não adianta só a questão da comunicação, dos valores e de cliente, de atendimento que você tem de sobra. Então você já deixou a deixa, assim, que eu te pedi, você já falou. Meu negócio está parado porque faltou a parte que eu não sei de financeiro, administrativo, porque eu tenho conhecimento humano, eu sei trabalhar a parte humana. A exata está um caos aí, né? Vamos contar também. O Alex está concordando. Alex, não vale, Alex. Eu queria te agradecer muito. Você e seus filhinhos que participaram aí, que sei que eles deixaram altos comentários. Assim. Para finalizar, o que você deixa assim, de tudo? Assim, hoje, você está bem na sua carreira profissional? Sim. Para ser muito sincero, eu estou satisfeito. Porque eu sei qual momento da minha carreira eu estou. Eu estou em um momento da minha carreira onde eu tenho que me desenvolver muito, tenho que aprender muito. Então, assim, hoje eu estou satisfeito, mas olhando a minha meta, eu tenho que buscar muito. Então, assim, igual eu deixo de conselho, eu deixo de sementinhas, igual eu falo para os meus liderados, que eu distribuo um pouco de sementes de conhecimento. E, assim, é muito valioso não desistir, nunca, aproveitar o hoje para fazer diferente, aproveitar o agora para dar o máximo e nunca esquecer da meta. Qual a sua meta? Aonde você quer chegar? Não é onde eu quero chegar aqui dentro dessa empresa, não é onde eu quero chegar aqui dentro dessa família. É onde eu quero chegar na minha vida. Igual. Eu tenho como objetivo vários, né? Que a cabeça de um geminiano nunca pensa em duas coisas, né? São 5 ou mais. Né? Será que é meu ascendente? Será que eu tenho um ascendente aí? O ascendente, o descendente, o subjacente, né? Então, tipo assim, um dos meus objetivos é ter uma casa grande, ser um líder comunitário em algum momento. Então, tipo assim, o que eu tenho que fazer hoje para chegar lá bem? Não é só chegar lá, não, é chegar lá bem. Então, hoje é dar o meu máximo dentro da empresa onde eu trabalho para ser reconhecido lá, ser bem quisto por todos e, no futuro, ter pessoas que possam me indicar como um exemplo. Porque se eu quero me tornar um líder comunitário, todas as pessoas que passaram por mim, que fazem parte da minha história, têm que ter algo positivo hoje, para que no futuro eu seja bem visto. Que é igual aquela pessoa que, digamos assim, quer ser rica no futuro, se ela simplesmente encostar ali na mesa e falar assim, eu quero ser rico no futuro, com certeza o futuro será um reflexo de hoje, né? Vai ser a preguiça que vai aguardar ela lá na frente. Mas é isso que eu tenho um pouquinho para compartilhar mais, porque se a gente for conversar aqui, eu acho que 3 dias... Eu também acho. Não, mas isso tá valendo.
Querido, muito obrigada. Obrigada a todos que estavam aguardando. Gente, um recadinho. Vai demorar pra ter live agora, tá? Porque o horário da Carol aqui deu uma bagunçadinha boa, né? Tava até meio dodói, mas eu falei, eu tenho que ficar boa pra poder conversar, que já tava marcado. Eu detesto desmarcar compromisso. Sou dessa. Sou de Oxum, né? Mas a gente faz daquele negócio, o chefe da gente, o pai, a mãe e os professores lá da escola falam assim, o que você faz entre as meia-noite e as 6 horas da manhã? Não vai ser live, né? Porque vai estar todo mundo dormindo. Gente, não, preocupa não. Já me chamaram aqui. A gente vai deixar na descrição aqui os canais, tudo direitinho, os links para vocês procurarem lá. Ana, muito obrigada. Muito crescimento para você. Espero que a gente converse mais, tenha mais contato. Próximo vai ser o senhor Alex, né? Que a gente vai falar muito sobre a importância de conhecimento. Eu não vou dar spoiler do que eu vou conversar com o Alex, vocês vão ter que esperar para ver esse negócio. Meu querido, axé, namastê, axé. Amém, salve Deus, capiroto. Né? Porque tem gente que é afim. Beijão pra você, obrigada Alex por ter liberado ele, os crianças ter liberado também, né? Porque papai, né? Papai não pode. A Jack já mordeu aqui. Na verdade, eu entendi o que era, porque tava vazando o seu sonho, ela não gosta de barulho. Ela tá delicada ultimamente. Simone, beijo, obrigada a todo mundo. Até mais. Quem perdeu, não se preocupa, ela vai ficar gravada aqui. Eu espero que eu consiga salvar essa igual salvei a outra. Porque eu sou um desastre. Até mais, amor. Bom descanso pra todo mundo. Bom feriado, juiz. Luz, prosperidade a todos. Kisses. Que algum abençoe. Tchau, Piponis. Good morning. Tchau, Piponis, meu Brasil varonil. Até amanhã. Eu tô no good night, mas tudo bem, faz parte da minha vida. Né, bem?